nós mulheres, nascemos mulheres, a gente deveria fazer fisioterapia pélvica. Não só quando a gente tem uma disfunção, a gente tem alguma alteração e queixa do assoalho pélvico, mas nós somos mulheres, nós temos vagina, então nós deveríamos fazer fisioterapia pélvica. Por quê? Nossa pelve, nosso corpo é feito uma pelve, um arcabouço ósseo, recoberta por uma musculatura, e a gente tem um buraco fisiológico grande, com hiato alargado, né? Onde estão todos os órgãos pélvicos apoiados. Então, assim, como eu gosto de dizer, é tudo certo para dar errado, tá? A gente é predisposto a ter incontinência urinária, nós somos predispostos a ter o prolapso dos órgãos pélvicos. Ninguém nos orienta a como contrair, como relaxar, que na hora que a gente vai fazer um esforço físico, a gente tem que contrair, fazer uma contrapartida nessa musculatura do assoalho pélvico quando a gente vai pegar peso, vai fazer crossfit, sabe? Quando a gente está na academia correndo, a gente não aprende a realmente fazer uma oposição a esse aumento da força da pressão intra-abdominal. Então, a gente tem tudo para dar errado. Fora que a gente tem um esfíncter que não pega 360 graus da nossa uretra, que já mede de 2 a 5 centímetros. Então, assim, grande probabilidade, com o envelhecimento, com o passar do tempo, da gente ter incontinência urinária, perder xixi de uma forma involuntária. Então, hoje eu trouxe aqui a Elaine para ela dizer pra gente e explicar um pouquinho como funciona a fisioterapia pélvica e que, para mim, é muito importante, todas nós deveríamos fazer. Eu faço de uma forma bem regular, tá? Mas eu faço, já fiz e pretendo voltar a ser uma menina boazinha, tá? E, amiga, me conta, como é que é a fisioterapia pélvica, como é que ela funciona, quais são os princípios e como é que a gente consegue mudar vidas, dar qualidade de vida para as mulheres? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Você sabe que eu adoro, né, falar sobre fisioterapia pélvica. Eu acho que a gente ainda é muito pobre, né? No mundo leigo, a fisioterapia pélvica ainda é pouco conhecida. Ela é muito conhecida, indicada no meio médico, mas é muito comum no consultório os pacientes chegarem e falarem: olha, eu nunca ouvi falar desse tipo de fisioterapia. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de convite para poder falar um pouco, explicar um pouco e falar da importância que é cuidar do nosso assoalho pélvico. E, resumindo, a fisioterapia pélvica, ela é uma especialidade da fisioterapia, né? Um braço aí da fisioterapia que a gente tem para nos auxiliar na reabilitação da musculatura do assoalho pélvico. E para quem não sabe, né, o assoalho pélvico é o conjunto de músculos que vão dar sustentação para alguns órgãos, como bexiga, útero, intestino. E uma coisa que eu achei importante que você falou é que, assim, a fisioterapia pélvica, ela atua na reabilitação das disfunções, tanto urinárias, fecais, sexuais, no pré e pós-parto. Mas eu acho importantíssimo a gente falar do quanto a fisioterapia pélvica é essencial como prevenção, porque muitas dessas disfunções poderiam ser evitadas se houvesse antes um preparo para essa musculatura. E como é que assim, zilhões de vezes, quando assim, eu indico para o paciente, falo, a gente vai precisar fazer fisioterapia pélvica. Ela, tá, quais são os exercícios que eu preciso fazer? E eu explico para ela, não é comigo, não sou eu que vou te orientar a fisioterapia pélvica. Você precisa de uma fisioterapeuta pélvica especializada que vai te orientar a contrair e relaxar, saber a musculatura certa. Porque assim, várias vezes quando você está examinando a paciente e você pede para ela fazer uma contração dessa musculatura, você quer avaliar o tônus da musculatura do assoalho pélvico dela, você pede para ela contrair e ela contrai a bunda, o abdômen, puxa a perna, mas ela não consegue contrair a musculatura adequada. Então, como é que você faz essa orientação? Como é que acontece isso? E a grande maioria das vezes, elas têm muito desconforto, medo do toque, sabe? De se expor, da manipulação do canal vaginal. Como é que isso é feito para a gente quebrar esses paradigmas, esses tabus, que não dói, que não é invasivo, que não é desconfortável? Então, é até bem comum muita gente perguntar assim, a fisioterapia pélvica é igual a pompoarismo, né? É muito comum esse tipo de comparação. E aí eu gosto sempre de explicar, né? Porque o pompoarismo, eu não estou aqui desmerecendo de jeito nenhum, é uma técnica milenar, oriental, onde usa exercícios de contrair e relaxar, mas para aumento de prazer sexual. A fisioterapia pélvica, ela é bem diferente. Ela é um tratamento especializado para cada paciente.
esse paciente ele passa por uma avaliação. Ele passa por uma avaliação clínica, ele passa por um exame físico, onde a gente vai identificar que tipo de alteração ele tem na musculatura. A partir daí, a gente define qual o melhor exercício. Talvez um exercício que seja bom para você não seja bom para mim, porque a sua musculatura é diferente da minha. Você pode ter um grau de hipotrofia muscular, a sua força muscular pode estar reduzida, e no meu caso eu posso ter uma diferença no sentido de não ter um relaxamento muscular satisfatório. Então, isso é avaliado caso a caso para que se possa definir o melhor tipo de exercício para cada paciente, né? A musculatura do assoalho pélvico, ela funciona como qualquer outro músculo, né? Então, eu costumo dizer assim, se a gente tem a preocupação de ter uma musculatura de perna forte, para manter de pé, para poder correr, para poder fazer as atividades. Se a gente tem uma preocupação em manter os braços fortes, para poder pegar um filho no colo, para poder fazer um exercício na academia, por que não ter a preocupação de fazer exercícios para essa musculatura pélvica, para manter essas funções também em boa atividade? E aí entra a avaliação de cada paciente, onde a gente identifica se esse paciente tem uma dificuldade de relaxamento, se ele tem uma dificuldade de força muscular, se ele tem o que a gente chama de dissinergia, que é uma incoordenação, né, dessa musculatura, para a partir daí a gente traçar o tratamento.